Olá! Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é preciso para o nutricionista materno-infantil ter sucesso, né? E a gente vai falar num aspecto mais de mentalidade, do que é necessário que eu, enquanto profissional, crie de crenças positivas, o que eu preciso pensar sobre carreira, o que é sucesso ao final das contas, né? Porque cada um define sucesso de uma maneira. E pra gente ter esse bate-papo, nós vamos ter também uma convidada, então todos os dias às 19 horas nós temos uma convidada aqui para participar desse aquecimento para o workshop Descomplicando Atendimento Infantil. E essa convidada vem abordar um tema que ela tem expertise para falar, tá certo? E lembrando, as inscrições para o workshop estão abertas, vocês conseguem se inscrever depois lá no link da minha bio, tá certo? O workshop vai acontecer entre os dias 22 e 29 agora de março. No final do workshop eu abro inscrições para formação em coaching nutricional infantil, para quem está aí esperando poder participar da formação, tá bem? E aí durante esses dias a gente está aqui fazendo um aquecimento, abordando vários temas que têm a relação com a nutrição. E lembrando que nos grupos do WhatsApp tá rolando os resumos dessas lives, tá? Então sempre um dia depois da live sai um resumo lá para vocês poderem conferir o que foi conversado aqui com a nossa convidada. Eu tô vendo que a convidada de hoje já está por aqui, vamos chamá-la para participar. E eu queria que vocês já fossem colocando aí, quem já chegou por aí. Coloca pra mim, o que é ter sucesso na nutrição materno-infantil para você? Eu acho que essa pode ser um bom gancho pra gente começar. Oi, Jaque, como é que Oi, está? Oi, Carol, tudo bem? Eu tô bem, e Eu tô você? tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Obrigada aí por ter vindo nesse horário, porque para quem não sabe, a Jaque está lá em Portugal. Tá na hora de dormir já, né, Jaque? Mas Ah, cá tá. estamos. Eu tô com uma camisa aqui, mas a parte de baixo é pijama. Vou sair daqui da live depois já, né, e tirar um soninho. Ainda não, com Ai, certeza. ai. Jaque, por favor, se apresenta para quem não te conhece. Quem é você? O que é que você faz atualmente? Conta um pouquinho aí de você pro pessoal. Conto sim. Bom, Carol, em primeiro lugar, queria te agradecer pelo convite. É muito ótima essa oportunidade de estar falando com você pela primeira vez assim, né? Porque a gente já se trocou ideias algumas vezes pelo inbox, né? Mas a gente nunca conversou, então eu gostei muito do seu convite. Eu que É, agradeço, aceite. E eu sou a Jaqueline, eu sou nutricionista há 18 anos já. É, tenho a pós em materno-infantil, então eu tenho essa especialização maravilhosa que foi a primeira especialização que eu fiz logo depois da minha formação. Eu já sabia que eu queria trabalhar na área materno-infantil quando eu passei pela matéria materno-infantil na faculdade, então quando eu me formei, eu fiquei naquela dúvida entre fazer primeiro alguma formação em materno-infantil ou fazer uma formação em comportamental, mas o comportamental naquela época existia só na minha cabeça. Não existia, eu procurei em todo lugar e nada, então eu acabei fazendo a especialização em materno-infantil. E, enfim, depois dessa formação, né, essa especialização, eu acabei saindo do Brasil para fazer uma especialização em psicologia, cultura e psicologia da alimentação, porque eu queria alguma coisa mais voltada para o comportamental. E no Brasil, naquela época, não existia. A gente está falando de 17, 16 anos atrás, né? Me formei há 18 anos, 17 anos atrás. Então, para quem não sabe, eu vou fazer 42 em menos de uma semana. Ah, Então, feliz aniversário adiantado. obrigada. Então, assim, eram outros tempos de nutrição em geral, né? Mas era sobretudo outros tempos em nutrição materno-infantil. E aí eu saí do Brasil para fazer essa outra pós e acabei ficando 6 anos fora. Então, eu Era, fiz, era um espacinho de tempo quando viu 6 anos. sim, porque eu fiz a pós em Psicologia e Cultura da Alimentação, depois eu engatei num curso de alimentação mediterrânea e nutrigenômica, depois eu engatei, enfim, em outros cursos também, mas todos na área de nutrição. É, e depois eu acabei voltando para o Brasil
e para desenvolver, né, um pouco de tudo aquilo que eu tinha aprendido. Eu já tinha 4 especializações nessa época e voltei. E, e aí comecei a trabalhar devagarzinho, devagarzinho. As coisas todas mudaram quando vieram as redes sociais. E tô aí, trabalhando há 9 anos já. Eu trabalho exclusivamente na área materno-infantil. Então, no começo, eu atendia todo o público, apesar da minha especialização, né? Eu atendia todo o público, enfim, eram outros tempos, não se falava em nichar, em subnichos e outras coisas, eram outros tempos. Eu atendia todo mundo e, de repente, veio o meu start há 9, quase 10 anos atrás e eu comecei só a atender o público materno-infantil que eu queria. E mais especificamente, depois que eu fiz um curso também voltado para a fisiologia da gestação e tudo mais, eu gostava muito de atender mulheres na pré-concepção, mulheres na gestação, mais até do que o atendimento infantil. Que eu gosto da questão do comportamento, da questão de falar com os pais, ou seja, toda aquela questão da introdução alimentar, mas a minha expertise é mesmo trabalhar com o casal, com a mulher, nessa fase de pré-concepção e gestação. Você tem até um perfil, né? Ele ainda é ativo da. Como chama para gestantes? Alguma coisa para gestantes? Ou nutrição materna, o nutrição para gestantes, claro, Nutrição para é gestantes. ativíssimo, ativíssimo. Foi lá que eu comecei todo o meu trabalho nas redes sociais e ele chegou com esse nome. Na verdade, assim, ele ficou muito pouco tempo com o meu nome, Jaqueline Rodrigues. E aí eu falei, não, não, eu já trabalho com isso, né? Porque eu entrei nas redes sociais em 2016. Entrei atrasadíssima. Porque, enfim, só para você ter uma ideia, o Instagram surgiu em 2011. Eu entrei em 2016, 5 anos depois. Eu Mas, só depois. Eu fui mais atrasada ainda. é, tá vendo? E aí eu deixei um tempinho com o meu nome, mas eu logo falei, não, eu já trabalho com isso, eu vou nichar e é nutrição para gestantes. Eu tive medo, muito medo, mas eu coloquei e está ativo até hoje. É o meu canal principal, na verdade. Nutrição para gestantes, quem não conhece, passa lá depois para ver. E Um perfil depois, ótimo para gestação. Eu acompanhei ele por muito tempo, quando eu ainda tinha esse aspecto mais da nutrição materna infantil, um escopo mais abrangente, né? Mas o sim, meu tá mais para infância. Aí acaba que alguns perfis a gente vai vendo um pouco mais, um pouco menos, pela sim, identificação mesmo da área. Mas para quem curte sim. gestante, eu recomendo bastante. E aí, depois, com o tempo, eu acabei abrindo meu segundo perfil, né, que é o consultório materno-infantil, que fala com outro público completamente, né? Porque no Nutrição para Gestantes eu falo com a mulher na gestação, a mulher na pré-concepção, a mulher que está tentando engravidar, que quer saber de fertilidade, saúde da mulher, né? As várias condições relacionadas à saúde da mulher. Homens também, né? Mas basicamente, meu A público de maior homem deve ser parte menos de mulher. 2%. Deve ser, não, é menos de 2%. E aí eu comecei, depois de um tempo, a voltar também o meu trabalho para a formação de nutricionistas. Então, aí eu acabei abrindo o consultório materno-infantil para não ficar, assim, assuntos atravessados. E aqui no consultório materno-infantil eu falo com as minhas colegas, com as As nutris, Nutris. que Eu conheci atuam, o que querem consultório atuar. materno-infantil por conta da Ana, que é aí de Portugal e fez tua mentoria. Quando ela entrou na formação em coaching, eu perguntei, ela foi minha primeira aluna portuguesa. Eu perguntei, como é que você conheceu, né? Aí ela falou, foi a Jaque. Aí eu falei, olha só, foi aí que eu fui ver que você tinha um perfil para Nutri. Porque até então eu Ah, é? conhecia só o Nutrição para Gestantes. A Ana Pereira, ela até já veio aqui uma vez fazer live comigo. E, Sim, sabe sim. assim, a gente tem umas alunas que são, como fala, que já fizeram, né, as duas coisas, Sim, tanto a sim, os meus formação quanto a alunos. mentoria. Então, Sim. aí depois disso eu sempre pergunto. Aí Que ela tá até aqui, ó, bacana. a Ana, as melhores. Que E legal, aí, muito bacana. Jaque, assim, para quem então não conhecia a Jaque, vocês entenderam que ela tem uma longa trajetória na nutrição, né? Já vem aí trabalhando na área
especificamente materno-infantil já há 9 anos, mas também tem todo esse estudo prévio, né? Onde era mais abrangente o escopo de atendimento. E aí, eu gosto muito do jeito que a Jaque fala, sabe, sobre mentalidade na profissão. Então, quando eu fui convidada, eu falei assim, Jaque, quero que a gente bata um papo sobre o que é o sucesso na nutrição materno-infantil. E aí, a primeira pergunta que eu quero trazer aqui é: o que é sucesso para você, Jaque? O que significa sucesso para você? Sucesso para mim, com certeza, é a gente conseguir desempenhar, sucesso profissional, né? Conseguir Uhum. desempenhar o nosso trabalho de uma maneira livre, que a gente goste e que a gente consiga sobreviver daquilo, né? Que a gente consiga ser bem remunerada por aquilo que a gente faz, né? Isso é sucesso, né? Mas assim, o conceito de sucesso é uma régua que é muito diferente a medida para cada pessoa, né? Uhum. Mas o fato é, independente de como você conceitua sucesso, né, do que você acha que é sucesso aí na sua vida, a dificuldade mesmo é como chegar nesse sucesso. Né? Porque sucesso pode ter, a gente pode pintar ele de quais cores a gente quiser e do tamanho que a gente quiser e tudo mais, ou, ou até às vezes considerar que a gente ainda não chegou nele, ou que a gente já chegou nele, ou que a gente chegou parcialmente nele, mas a questão é como chegar nesse sucesso independente do que seja sucesso para você, né? Uhum. E aí eu acho que é a questão que mais pega e que eu só posso, obviamente, contar o que é a minha experiência ou a minha visão de como é isso, né? Que é Uhum. o sucesso é uma postura mental, na verdade, né? É justamente como eu falo, repito e como eu ensino as minhas alunas na mentoria, o sucesso ele é uma mentalidade. É a tua mentalidade, é uma virada de chave que você começa a focar em determinados pontos principais para desenvolver o seu trabalho, né? E aí a Uhum. gente tem muitos pontos, né? A mentalidade do sucesso é aquela mentalidade que eu costumo falar, que é quando você basicamente mata uma impostora todos os dias na sua mente. Uhum. Porque a gente tem como é que fala? A síndrome, né? A síndrome A da síndrome do impostora. impostor. A Síndrome do gente tem uma impostor. impostora todos os dias na nossa mente, forçando a gente a acreditar que várias coisas, que a gente não está pronta, que a gente não sabe o bastante, que a gente tem vergonha, que a gente não sabe usar as redes sociais, que a gente, enfim, uma série de coisas e a mentalidade da certa para isso, a mentalidade da nutricionista empreendedora é aquela que mata essa impostora todos os dias, na minha opinião. Uhum, perfeito. Nossa, na hora que você falou isso, né, da mentalidade que mata esse impostor todo dia, eu fiquei pensando que, independentemente, sabe, eu converso com nutris em vários momentos da profissão, nutris mais novas do que eu, mais velhas do que eu de carreira, né, e em diversos momentos, nutris que já encheram a agenda e já acharam que não é isso mais que elas querem para ela, que sucesso não é mais a agenda cheia, sucesso é poder trabalhar 3 vezes na semana e os outros 2 dias estar estudando ou estar com filho, nutris que acham que sucesso vai ser encher a agenda porque estão começando. E seja de que nutri a gente está falando, eu acho que o tempo inteiro a gente tem que lidar com essa impostora, né? Não importa a fase em que você está, o quão perto do sucesso você se considera ou o quão distante, mas sempre vai ter essa vozinha aqui, né? Se você não é capaz, você não consegue, você não pode. E aí você tem que fazer uma outra voz gritar mais forte. E aí, Jaque, eu queria entender como é que a gente pode fazer essa voz, essa outra, essa que Boa. mata a impostora, gritar mais forte, né? Falar mais forte, às vezes até urrar mais forte, dependendo de para quem for. Porque eu sinto que esses medos, essas crenças, elas vão paralisando o profissional. E profissionais que às vezes eu falo, menina, mas por que você ainda não abriu a sua rede social e fala do que você faz? Porque olha o tanto de conhecimento que você já tem. Ou então, olha só a maravilha que é o programa nutricional que você criou. Por que você ainda não ofereceu para ninguém? Por que é que está com medo de cobrar isso? Que vale o seu Pois programa? é. Vamos lá,
outra voz, que é a voz que combate a impostora, falar mais forte. Pois é justamente a falta dessa mentalidade, né? Que foi a virada de chave para mim, Carol, quando eu entendi, principalmente quando eu voltei do exterior e eu comecei aos poucos a trabalhar, eu também tinha esse medo. Meu primeiro medo foi o medo de atender, obviamente. As minhas alunas sabem disso, que eu já contei essa história várias vezes. Meu primeiro medo foi o medo de atender. E nessa época, eu nem sei se foi para isso ou não, mas eu comecei a fazer muitos. Eu já tinha muita bagagem de conhecimento, ou seja, apesar de todo o conhecimento, aquilo não me ajudou a ter coragem de fazer as coisas, né? Mas aí eu comecei a fazer alguns cursos de desenvolvimento pessoal mesmo. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, o nosso sucesso está muito ligado a essa mentalidade que tem alguns pontos chaves, né? Que é a nossa comunicação, principalmente. Está muito ligado à nossa curiosidade, está muito ligado à nossa iniciativa de fazer as coisas, de começar fazendo, né? Ao invés de aguardar o momento certo, mas principalmente, Carol, o de você centrar toda a sua energia em você profissional, em você pessoa, e não especificamente, aí provavelmente tem pessoas aqui que estão pensando, eu quero ter um produto, eu quero ter um consultório, eu quero ter alguma coisa. Quando a tua energia tem que estar toda voltada para o desenvolvimento de você pessoa, porque o seu consultório é você, o seu produto é você, a sua comunicação é você, tudo que você vai fazer é você. O seu consultório é isso aqui, ó, a sua cachola. Tudo que você sabe, não só do técnico, da nossa matéria técnica, mas tudo que você sabe e competências e habilidades que você desenvolve, que você pratica para a tua pessoa. É como a gente, sei lá, na época de escola, a gente falava um pouco disso, né? Que o pessoal lá da frente são os nerds, o pessoal lá de trás é o do fundão, mas depois quem se dá bem na vida é o pessoal do fundão, porque é o cara mais aberto, mais comunicativo, a menina mais bagunceira e não sei o quê. Bullying à parte, né? A grande verdade é que pessoas com essas habilidades que é tímida, mas ela desenvolve a habilidade dela de comunicação, né? Pessoa curiosa, pessoa que vai atrás, que tem iniciativa para buscar respostas, ao invés de ficar tentando, né, pegar coisas, né, dos conceitos já estabelecidos, né? Pessoas que enxergam o consultório, por exemplo, como um empreendimento. E pessoas que dão valor a habilidades e competências que têm a ver mais com empreendedorismo, né? E junta tudo isso são essas pessoas que normalmente se sobressaem, porque elas não dão muito ouvido para a vozinha da impostora, mas elas desenvolvem todas essas outras vozinhas do outro lado, que são todas essas características, né? E essas competências. E é isso que eu falei, todos os dias matando a impostora e alimentando tudo que você pode para se tornar uma profissional que comunica bem, que se desenvolve como pessoa, né? Como características várias para atendimento, para comunicação. Eu acho que é um pouco isso. Então, você tirar o foco da impostora, porque normalmente a impostora é quando a gente olha para fora, né, Carol? A gente olha para fora, a gente está pensando no que os outros estão achando. O que a professora da faculdade vai achar desse post que eu fiz? O que a família vai achar desse rios que eu gravei? Agora eu sou blogueirinha. Fiz faculdade 4 anos para ser blogueira, né? Sim. O que é que a mãe vai pensar na hora que eu sentar no chão para fazer uma atividade de brincadeira com a criança? É sempre um olhar para fora mesmo.
puxando para o dia a dia, as dúvidas são essas, né? A impostora fala essas coisinhas, né? Puxando para as questões mesmo do dia a dia, né? Mas se você for ver, Carol, a virada de chave foi justamente quando eu entrei na internet, eu também não tinha nada disso, né? Eu tinha medo também, então eu sei do que você está falando. Eu tinha medo de fazer post e achar que eu escrevi coisa a mais ou coisa a menos, ou uma coisa que não está tão atualizada, ou qualquer coisa, né? A gente tem, na verdade, quando a gente entra na rede social, a gente tem medo de tudo e de todos, né? E depois a gente eu acho que o ponto de virada é você perceber que, na verdade, você tem que trabalhar com aquilo que você sabe, fazendo o seu melhor, mas fazendo. Fazendo. Porque, independente se você sabe, se você acha, né, que sabe 60%, 70% ou 90%, você sempre vai conectar com pessoas que estão precisando daquele conteúdo. Né? Na verdade, não existe saber 100%, porque se a gente for considerar que a nossa área de atuação, que é a área da saúde, a área da ciência, é uma área que todos os dias tem evolução, Se tem renova. desenvolvimento, quem é que vai saber 100% de tudo, né? Mas quando você foca o seu trabalho em mostrar o que você sabe, é de dentro para fora. Não é mais você ficar olhando para o lado e se comparando ou tentando fazer como o outro está fazendo ou escutando o que os outros estão falando. É simplesmente você jogar para fora o teu conhecimento e conectar com as pessoas. Simples assim. Isso me lembra de uma coisa que eu busco me lembrar todos os dias, sabe, Jaque? Que é assim, a competição é comigo mesma. Então eu quero ser 1% melhor do que eu fui ontem. Não do que você ou qualquer outro profissional que eu admire, sabe? É 1% melhor do que eu fui ontem. É aquele negócio mesmo de não buscar não ficar olhando o jardim do outro. Eu quero o meu jardim um pouquinho mais florido hoje. Né? Eu quero mais uma flor nele. Então, eu acho que isso muda bastante essa voz aqui que fica falando que a gente não é capaz. Porque a gente percebe que a gente está em movimento. E só é possível ser 1% melhor quando você está em movimento, porque se você fica igual, realmente, nada muda. Você continua ali estagnada. E reconhecer esse 1% também, né? Eu sinto que, assim, sucesso, eu até perguntei lá no começo para o pessoal, o que é sucesso para você? Sucesso, como você disse, é uma régua muito diferente. Para algumas vai ser uma coisa, para outras vai ser outra coisa. Para algumas vai ser um faturamento, para outras vai ser número de pacientes, para outras vai ser ter o consultório dos sonhos, para outras vai ser ter o nome indicado lá na rede social, quando perguntam de nutricionista materno-infantil, enfim. Cada uma vai ter uma coisa. Para outras vai ser na hora que ela conseguir ver a maior parte dos pacientes dela atingindo o objetivo. Isso muda. Mas a partir do momento que você sabe o que é sucesso para você, você está se movimentando em direção a isso? Você está buscando melhorar enquanto pessoa e profissional para isso, né? Eu acho que aí é o grande X da questão para se chegar no sucesso. E conhecimento, talvez por conta até da nossa formação, eu fico pensando, a gente passa anos, né, na graduação ali, aprendendo. Então a gente sempre vai buscar mais, eu acho que isso não acaba. Mas o que você está fazendo com esse conhecimento? Eu falo muito disso aqui, né? Falo com as alunas, falo nas redes sociais. Tipo, o quanto você está só encharcando o terreno. Tipo, você só põe o conhecimento para dentro e não leva isso para fora. E aí parece que você sabe menos, né? Eu acho que essa é uma crença, assim, muito presente. Quanto mais você sabe, em teoria, menos você sabe. E aí, menos você faz. Quando, na verdade, mais você deveria estar fazendo, né? Como você lida aí com essas questões? Porque eu tenho certeza que bate também, né? Tem uma hora que você fala, meu Deus, e agora? Ainda precisa estudar sobre X, sobre Y, sobre Z, o que eu faço? Eu acho que o foco, né, é você afunilar. Por exemplo, tudo bem, a gente está falando de área materna e infantil, então provavelmente a maioria das pessoas aqui já tá lidando com a área materna e infantil. Então, isso já é você ter um foco, um primeiro foco, né? Dentro da área materna e infantil, você pode ter também outros subnichos, né? Eu trabalho mais com mulheres gestantes, pré-concepção, você trabalha mais com crianças, né?
quanto mais você afunila, quanto mais você determina aquilo que você quer fazer e se aprofunda naquilo, mais você otimiza todos os seus recursos, tanto de tempo quanto de dinheiro, para tempo para estudar e dinheiro para pagar os seus livros, os seus cursos, né? Então, esse é um primeiro passo. Então, assim, pensando em sucesso, Carol, isso é para colocar assim na prática, para mim, é mais fácil quando eu penso, por exemplo, na minha mentoria, né? A gente tem 4 pilares que, que eu ajudo as nutricionistas a se desenvolver. Obviamente, eu coloquei esses 4 pilares porque eu acho que sucesso é você construir muito bem esses 4 pilares, né? É você alcançar o que quer que seja sucesso para você. Então, no primeiro pilar, que a gente fala muito dos objetivos, das metas, né? Aliás, antes mesmo do primeiro pilar, a gente fala dos objetivos, das metas e tudo. Por quê? Porque nutricionista tem muito disso, né? Se você pergunta para a pessoa o que ela quer, ela fala, eu quero consultório cheio, agenda cheia, eu quero ser reconhecida na minha área, eu quero ser referência na minha cidade, eu quero escrever um livro, eu quero fazer um curso digital, eu quero dar palestra, eu quero um monte de coisa. Então, o primeiro passo é você otimizar 2 coisas. Tanto o seu nicho e quais são as questões mais importantes que você quer aprender e trabalhar dentro desse nicho, né? O teu público e tudo mais. E quais são as primeiras coisas que você, no máximo as 3 primeiras coisas que você quer fazer. Não dá Que pra sair seja... querer atirando pra todo lado, né? Porque Exatamente. aí é difícil de acertar a mira. Você sai sem rumo. Exato. E ainda melhor, quais são as prioridades para você nos próximos 3 ou 6 meses? Porque você pode conseguir tudo isso que eu falei, mas você pode conseguir isso dentro de 5, 10 anos. Mas para você começar construindo, né, o que você quer primeiro? O que você quer mais fácil, mais para agora? E o que é para mais para depois, né? Depois a gente fala dos 4 pilares, onde o primeiríssimo dos pilares é a mentalidade empreendedora. Então, mostrar ali as competências para você entender que você é o consultório. Então, você vai desenvolver em você as grandes habilidades, né? De olhar esse consultório com setores, né? Você quer um consultório de sucesso? Os setores são, você tem o setor comercial, você tem o setor de marketing, você tem o setor de desenvolvimento, você tem o setor de tecnologia. Mas sabe qual que é o pior dessa história? É você quem faz tudo. Esse é o pior dessa história. Né? Então, É por isso que muita gente não se vê como empreendedora, né? Porque eu acho que é tão distante isso. Às vezes as pessoas têm uma visão de tipo, a empreendedora é a dona da empresa. E, tipo, eu não tenho uma empresa, mas ainda que você seja uma eu-presa, né? É você fazendo tudo. Esse negócio é seu. Esse negócio é seu, né? Nossa, essa eu nunca tinha ouvido, mas é ótima. Eu presa? Nossa, eu falo disso porque eu falava, eu brincava, né? Sabe, jantar de família, quando junto o pessoal falava assim, como que estão as coisas? Eu falei, na minha eu presa tá tudo maravilhoso. Eu tô, sabe, desenvolvendo todas as áreas, porque era eu e eu, não tinha outra pessoa no começo. Hoje eu tenho pessoas que me ajudam em algumas áreas, mas antes era eu presa. Eu falava, tá tudo ótimo na eu presa. Exatamente. E aí, quando você entende que você é a tal da eu presa, né? Você coloca as cartas na mesa. Olha, eu tenho que trabalhar esse setor, que é marketing e captação de cliente. Eu tenho que trabalhar o meu atendimento. Eu tenho que trabalhar o meu pós-atendimento e eu tenho que trabalhar os meus estudos, as minhas atualizações, né? Os conhecimentos transversais, que depois, daqui a pouco, a gente vai falar sobre isso. Então, tudo isso, você olhando para cada um desses pilares, significa você sair lá na frente muito mais apta para você alcançar isso aí que você tem na sua cabeça que você chama de sucesso. Por quê? Porque você colocou os seus objetivos, as suas metas como prioridades no começo e depois você trabalhou todas elas. Seja ela, Carol, um consultório ou não, tá? Mas
que seja você trabalhar num consultório, numa clínica, ou você só dá palestra, você concorda que você precisa de desenvolver você, Com certeza. Em no qualquer geral? uma das situações, né? Exato, porque por trás de todas essas situações, se você for fazer palestra, workshop ou qualquer coisa, você tem que sempre desenvolver você profissional, seu nome, sua presença, sua postura, né? E redes sociais, né? Que é o pilar marketing e captação de clientes. Redes sociais é assim, a virada de chave é a mentalidade, é você entender o que você precisa. E depois é você se abrir para o mundo, Uhum. que são as redes sociais. Então, a minha vida, basicamente, ela se divide entre antes e depois de eu ter entrado na rede social. Porque quando eu entrei na rede social, Carol, eu já tinha 12 anos de formação. 12 anos de formação. E quem me conhecia? Quem sabia quem era a Jaqueline Rodrigues, o que eu fazia, né? Pouca gente. Era aquela coisa do boca a boca, cartãozinho de visita, a gente ia entregando, cartãozinho de visita, a gente fazia o negocinho para colocar no prédio, lá no apartamento, no quadro de avisos. Era assim que a gente falava do nosso trabalho naquela época. Eu acho que tem gente tão nova aqui que nunca Que nem vai ter nem, feito não tem isso na nem vida. dimensão, né, de como era mais, eu falo, mais difícil mesmo, porque, tipo, as pessoas não era assim, elas não te encontravam como hoje é possível, sei lá, você ser encontrada num explorar do Instagram. Não, antes era Exato. só se alguém realmente te indicasse, ponto. Você não tinha, sei lá, marketing do Facebook que direciona para um público que está ali na sua região, né? Era cartão ou folheto. Cartão e bater pé, né? Bater pé. E aí, Carol, depois que eu entrei nas redes sociais, foi. Eu acho que isso deve ter acontecido para muita gente, né? Mas para mim foi assim, um outro mundo completamente. Você imagina que eu primeiro, acho que foi meio que concomitante. Eu fiz o meu curso Nutrição para Gestantes, né? Não é para nutricionistas. O meu primeiro curso era para gestante mesmo. E E aí eu me lembro, até quando meu marido falou assim para mim, para a gente falar mais do curso, abre aí uma rede social. E aí eu abri a rede social, Nutrição para Gestantes igual, né? Então, aí, a partir dali, as pessoas começaram a conhecer o meu trabalho. E eu tinha insegurança para falar, insegurança para atender, insegurança para tudo. E o que que acontece com a tua insegurança? A partir do momento que você começa a colher os primeiros resultados, é isso que cura todos os seus problemas. Uhum. Os resultados das pessoas falando para você como você as ajudou, como o seu curso foi importante para elas, como o seu post modificou alguma coisa, como aquilo que você falou né, na época do começo das redes sociais, nem stories tinha, né? Mas a partir de quando, né? As pessoas começaram a seguir umas às outras todos esses depoimentos, esses resultados, foi o que me alimentou, né? Não alimentou a insegurança, alimentou a segurança de eu estou fazendo diferença na vida das pessoas, eu estou ajudando essas famílias, eu estou fazendo um bom trabalho, né? E isso cura a gente. Eu estou mais confiante, eu não preciso ter tanta vergonha, eu não preciso ter tanto medo. Por isso que é importante a pessoa pegar e fazer. Se ela não faz, ela não tem nem referência, ela nem Do que começou, vai ser. né? E aí, Carol, por causa da rede social, eu tive o meu primeiro convite. Eu que nem tinha consultório, eu alugava uma salinha que eu ia de vez em quando, ia fazer a home care, de repente me toca o telefone e era uma pessoa de uma super clínica em São Paulo e me convidou para trabalhar na clínica dela. De um momento para o outro, de um momento eu não tinha muitas pessoas na minha agenda. No outro, eu ia para a clínica e eu passava lá o dia inteiro atendendo uma pessoa atrás da outra, porque eu atendia praticamente todas as clientes da obstetra, né? Então, assim, foi uma mudança completamente radical na minha trajetória, né? Então, eu pude, por causa das redes sociais, ter esse convite, colocar para fora tudo que eu sabia para as pessoas, né? E assim, quantos convites vieram da rede social? Quantos convites?
para palestra online, para eventos online, para eventos presenciais. Carol, vou te contar um negócio agora, você vai ficar muito passada. As minhas alunas falam isso. Fez uma antecipação aqui que eu até levantei as orelhas para prestar atenção. Exato. Você sabe que eu estou em Portugal, eu saí de São Paulo há quase 3 anos atrás, e eu tinha, obviamente, muito medo de como ia ser a minha vida aqui, né? Como ia ser, eu ia vir estudar, fazer uns cursos, uns negócios, e como é que vai ser para eu trabalhar, né? Como é que eu vou conseguir? Na primeira semana que eu estava aqui, eu fui acompanhar uma pessoa que é também nutricionista, uma colega que ia fazer uma consulta médica num consultório. E a médica do consultório, quando me viu, falou assim: eu te conheço. Eu falei: impossível, eu tô aqui faz nem uma semana, praticamente uma semana que eu tô em Portugal. Ela: não, eu te conheço da internet. Eu adoro o seu trabalho, eu acho incrível o trabalho que você faz, é extremamente importante e tudo mais. E eu, tipo, passada. E aí, conversa vai, conversa vem, a minha amiga fez a consulta, e ela falou para mim: olha, se você quiser, eu tenho uma sala aqui, você pode vir atender no meu consultório. Uma Olha só. semana que eu estava em Portugal. Uma semana. E agora E em aí julho, depois, né, tipo, foi sorte. Porque depois a foi gente só. poderia olhar por esse aspecto, foi sorte. Eu acho que tem até a ver com o que uma das meninas perguntou aqui, acho que foi a Nutri Débora, quanto tempo trabalhando isso tudo que vocês estão falando você tem retorno, né? Eu acho que a questão não é nem o tempo, sabe? Mas é assim, você se prepara na própria jornada. Imagina, todo o trabalho que você tinha feito antes fez você ter essa sorte desse momento de Sim, ter encontrado, de estar pronta naquele momento, né? sim, E eu vejo que às vezes é isso, às vezes a gente acha que vai ser, sei lá, o trabalho de uma semana que vai gerar o resultado, mas não é um conjunto de coisas que você está fazendo toda a sim. sua jornada. Então, Sim, você aproveita né? tudo, né? Você aproveita Tudo. tudo que tudo que você fez na sua trajetória. Tem pessoas que fizeram até formações anteriores e aproveitam daquilo que fizeram antes. Mas assim, para ser mais prática nessa resposta para essa Nutri, assim, eu demorei muito menos tempo depois que eu comecei a mostrar o meu trabalho para as pessoas, nas redes sociais principalmente, muito menos tempo para alcançar o que eu queria do que se eu tivesse ficado sem aparecer, do que se eu tivesse ficado no medo, na insegurança e tudo mais. Aí a pessoa pode até falar assim para mim: mas Jaque, agora que você tem um perfil de mais de 100 mil pessoas, agora que você tem o curso e não sei o que, é fácil falar. Não era, não era nada fácil. Eu tinha muita vergonha mesmo. Eu nunca faria uma live, eu nunca ficaria na frente de uma câmera. Eu tive imensa dificuldade de fazer os meus cursos quando o meu marido queria me gravar com a câmera, né? E aí o que acontece? É o que eu falei antes, quando você faz, mesmo com medo, mesmo com vergonha, e você obtém os seus primeiros resultados, isso te cura, isso te ajuda, isso é o, a força para você pegar o seu pezinho e fazer o movimento para o próximo degrau. Aquele degrau que você nem está imaginando onde você vai subir, porque eu também não imaginava. E aí você sobe. Então, assim, começa fazendo. Para você começar Mais fazendo, ação, menos conversa interna, né? Escuta lá um pouco, define que você sim, qual é o rumo que você quer seguir e faz. Porque senão sim, também você não faz, você não sabe nem se vai dar o resultado ou não, né? Tipo, sim. você não fez, o famoso não você já teve, o errado já deu, já que você não fez, então por que não testar? E deixa eu contar uma coisa que eu falo, você estava falando disso do fôlego. Eu aprendi isso foi até com a Isis, né, em uma mentoria que eu fiz com ela. E que assim, a gente, e isso tem a ver, né, com ferramenta de coach também, para quem conhece e tudo mais. A gente tem as duas visões, para onde você quer ir, então isso tem que estar muito na sua cara.
eu tenho muito, por onde eu trabalho, elementos que me lembram onde eu quero chegar, o que eu quero fazer, o que é o sucesso aqui para Carol, né? Mas tem dias, gente, que por mais que eu queira sucesso, eu falo, quero desistir, meu Deus. O que aconteceu hoje, né? O dia que você fala, Senhor, esse caminhão que passou aqui, trombou aqui, o que aconteceu? E aí, realmente, quando você tem esse olhar para trás, geralmente cada um pode ter aí o seu jeito de fazer, mas que para mim é uma punhada de print. Eu tenho print tanto das famílias, né, quanto print das nutris. Aí eu vou e leio, aí eu falo assim, não, azar desse caminhão, eu sou mais forte, porque ó, tá vendo isso daqui? Isso me enche de energia. Então eu acho que é muito importante para o profissional querer ir para frente, isso para mim me ajuda muito. O que são esses prints para você, que você vai definir aí como que você vai fazer, mas o que é que te enche de energia, né? Que te fala, ó, vai minha filha, vai pra frente. E o que é que também te move diariamente, que você vai se conectar todo dia com o que você quer. Porque pode ser para você algo totalmente diferente do que é para mim. Com certeza. Eu pensei que fosse só eu que fizesse isso, né? Dar print nessas coisas. Eu tenho também no meu Fotos das celular. crianças comendo. Porque são essas coisas que nos empurram, né? São os nossos resultados, né? São resultados que a gente mostra, às vezes na internet até, porque é a prova do nosso trabalho, da nossa evolução, né? Isso é maravilhoso. Até você Então eu falou acho. isso. Depois eu quero falar de uma coisa disso, que uma aluna esses dias é uma crença que está envolvida, né, também, e que eu acho que afasta um pouquinho, às vezes, o profissional de sucesso. Ela falou assim, poxa, eu recebo vários comentários das famílias falando sobre o meu trabalho, sobre como é legal, isso e aquilo, mas eu tenho vergonha de divulgar isso, porque eu tenho medo de como se eu fosse aparecida, sabe? Como se eu estivesse me gabando disso, tipo, super valorizando. E eu falei, mas calma lá, vamos, né, colocar os pingos nos is. Quem te falou isso foram eles. Eles supervalorizaram o seu trabalho. Sim. Isso é só a prova do que você está fazendo, né? Então, eu acho que essa, inclusive, é uma crença, porque não só nesse momento, afasta em outros também. Quando você acaba tendo vergonha de falar do seu serviço, porque você tem medo de ser aparecida. Quando você tem vergonha de colocar preço no seu serviço, porque, sei lá, não posso cobrar um valor maior, porque isso é minha, né? Como que eu vou dizer? Às vezes rola aquele sentimento de tipo, saúde não se pode cobrar caro, né? Eu tenho que ficar no mínimo ali, porque eu tenho uma obrigação de ajudar toda a população, então eu tenho que fazer isso ser acessível, mas que muitas vezes tem a ver com algumas crenças bem mais internas, né? Que precisam ser trabalhadas. Então eu acho que vale a pena a gente entrar, sabe? Nesse caminho, porque é algo que eu sinto bastante por aqui. Desde a cobrança até de não aparecer, não me autopromover. Esse é o ponto. E aí eu penso, se você não se autopromove, quem te autopromove? Pois é, eu acho que, assim, dentre todas as limitações, né, que aparecem pra gente quando a gente quer se mostrar mais o nosso trabalho e tudo mais, essas duas são importantes, né? São duas crenças muito, muito presentes, muito comuns, né? Que é essa de você tá se achando, o que que as pessoas vão falar e tudo mais. É um pouco daquela coisa da mentalidade que eu estava falando para você antes, Carol. É uma coisa que tem que simplesmente desaparecer da sua mente, porque você não vai falar, não vai conectar com esse tipo de pessoa. Você vai passar uma mensagem, que é a mensagem do seu trabalho, né? Você vai ajudar mais pessoas e é só nisso que você tem que pensar. A mentalidade da pessoa de sucesso, ela não coloca a energia dela em nenhum tipo de energia ou comentário que seja destrutivo, ou seja, mata a impostora todos os dias, que seja destrutivo ou que seja mesmo de energia baixa. Não existe você ficar pensando nesse tipo de coisa. Você tem que mandar a sua mensagem. Qual que é a sua mensagem para o seu público? Se você conhece seu público, qual é a dor desse público? Qual é a dificuldade desse público? Qual é a dúvida desse público? Qual é o desejo desse público?
É só isso que você tem que falar. Você vai falar disso, você conecta com ele. Ponto. Agora, se os outros estão pensando, nossa, tá se achando, não tá se achando, não sei o quê, você tem que esquecer completamente isso, porque não é a função. A função das redes sociais é outra. É você passar a tua mensagem e as E pessoas você nunca tem conectarem. controle do que o outro pensa, né? Na real é isso. Você pode fazer É, um negócio lá que você acha que o outro vai pensar que, nossa, que maravilhoso, e a pessoa, tipo, de repente recebe um comentário lá degradando todo o trabalho que você fez. E isso não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Que tem que ficar aí sim. na cabeça. E também eu acho assim, ó, quem já recebeu as primeiras patadas, Hater. vai. Os primeiros problemas, os primeiros haters na rede social, depois ultrapassa, né? É a mesma coisa que eu estava falando. Quando você recebe uma mensagem, quando você vê os resultados, as pessoas estão vendo os resultados, você sente isso, te empurra para cima. Uhum. Quando você vê os haters, aquilo não pode te empurrar para baixo. Você tem que olhar aquilo e saber lidar. Por quê? Porque a mentalidade da pessoa de sucesso é a mentalidade da pessoa que olha para aquilo e tira uma solução. Não a que se derruba. Você vai tirar uma solução. Você vai olhar um hater falando, uma pessoa que te criticou, e você vai. Até hoje, todos os dias, hoje mesmo, eu abri caixinha de pergunta no meu outro canal e tinha lá pessoas falando. Assim, 90% das pessoas falam que adoram, obrigada, mensagens carinhosas, não sei o quê. Aí tem uma ou outra que fala umas coisas assim, nada a ver e te critica e tudo mais. Imagina que você tem que dar atenção para esse 10% que falou besteira, ao invés de dar para os 90% que te jogou lá para cima. Não faz Foco zero total no lugar sentido, errado, né? né? Às vezes até a gente compartilha isso. Eu mesma compartilho isso às vezes, mas às vezes, a maioria das vezes quando eu compartilho, é para chamar o assunto, para falar do assunto, né? Uhum. Alguém que criticou por alguma coisa que você falou, e aí você bota essa crítica justamente para explicar os porquês daquilo, né? Então, até da crítica você pode ter uma solução interessante, né? Você dá a volta por cima, até com a crítica. Perfeito. Porque faz parte das redes sociais, faz parte, todo mundo sabe, né? Cancelamento Não, está aí para nos mostrar que faz parte. eu falo assim, eu acho que no nicho que a gente está, ainda é um dos mais difíceis, né? Porque rola o medo de todo mundo da crítica na rede social. Mas eu acredito que dentro da nutrição, quando a gente fala de matéria infantil, não tem tantas críticas quanto outros nichos da nutrição, que tem muito mais polêmica. É claro que pode ter, né? Mas não é um volume tão grande quanto a gente encontraria em outros lugares. Mas o que você disse para mim é o ponto. Não importa os 10%, os 5%, sei lá quantos por cento das pessoas que estão indo contra. Quantas você está ajudando? A Ana até escreveu ali, né? Se a gente puder ajudar pelo menos uma pessoa, os restantes dos comentários, aquilo para quem não interessou, né? Tá tudo bem. Eu ajudei alguém, eu cumpri o meu propósito com aquele momento. E aí tem muito a ver de com onde você quer chegar. Beleza, você quer ter mais pacientes, e você sabe que a rede social pode atrair mais pacientes. Então tem que fazer. Não tem, a ação tem que ser para isso. Ah, não sei como mexe, não sei como faz, vai ter que estudar para isso, do mesmo jeito para atendimento. Ah, eu quero ter mais pacientes, preciso de mais fidelização. Como que eu faço para ter mais fidelização? Não sei, vou ter que estudar para isso, mas também vai ter que aplicar. E por aí vai, né? Acho que é sempre um mix de aprender, se blindar e ter a ação para poder colher os resultados e tomar caminhos a partir do que está acontecendo. Porque também eu acho que não tem uma rota única para o sucesso, sabe? Não tem assim, ó, faça A, faça B, faça C, né? Isso não existe, ao meu ver. Vai existir a sua rota, você aprendendo com outras pessoas, aprendendo o que outros fizeram, com erros e com acertos, e desenhando o seu caminho. Porque dá para chegar lá por várias e várias estradas. Com certeza.
Ô, Carol, eu acho também que as pessoas, às vezes, associam o tempo ao sucesso, né? Às vezes as coisas podem acontecer Uhum. também muito rápido. É claro que a gente, nada é de um dia para o outro, né? A gente sempre tem uma bagagem de muitos anos, né? Eu trabalhei muitos, fiz muitos cursos, fiz muita coisa antes de começar a aparecer, aliás, antes de ter oportunidade de aparecer. Porque a internet, para nós, é uma oportunidade, né? Mas de repente as coisas acontecem muito rápido, sabe? Quando você começa a realizar, a dar os primeiros passos, as coisas acontecem rápido também, né? Uhum. Então, aprender sobre essas coisas também é rápido. Por exemplo, numa única mentoria, por exemplo, você aprende atendimento, pós-atendimento, fidelização, Uhum. técnicas para atrair clientes, para falar melhor nas redes sociais, enfim, tem E aí muitas. lembrar que aprender, né, tem que ir pra ação. Tem que o quê? Que ao aprender tem que ir pra ação. Porque não adianta Sim, também a gente ficar só aprendendo. sim. É 1% teoria e o planejamento e 99% prática, né? Uhum. Então, Uhum. isso é muito importante também, você começar colocando em prática aquilo que você aprende rápido, rápido. Uhum. E não ficar fazendo um curso atrás do outro e só encharcando, como você falou, e não deixar germinar. Uhum. É. Porque para germinar você precisa de prática. Só germina na Uhum. prática, entende? Então, eu acho que sucesso é um pouco isso, você ser curiosa, você praticar, colocar em ação as coisas, em direção àquilo que você está querendo fazer. E Uhum. cada limitação, cada crença limitante, você trabalhar em cima dela. O que você estava Uhum. falando da crença do valor, né? Do preço de consulta e tudo mais. Isso também é uma crença gigantesca, assim. Eu tenho, dentro da minha mentoria, tem uma aula inteira só de preço, de cobrar e precificar. Uhum. Porque existe muito essa questão, né? Muito. Quanto que eu vou cobrar? Eu tenho que cobrar menos porque eu sou nova na área ou porque Uhum. eu acho que eu sei pouco, eu sei menos que fulana, é, ou então ter que trabalhar, me arrepia até de falar, ter que trabalhar com convênio médico. Não, Para poder não, fazer volume. para fazer volume, né? Então aí você tem que Uhum. pensar, o que é sucesso para você? Fazer volume ou trabalhar com liberdade? Uhum. Acho que foi uma das Total. primeiras coisas que eu falei quando você me perguntou de sucesso, é você trabalhar com liberdade, do seu jeito, né? E ser Uhum. bem remunerada por isso. E você Isso. atender convênio, por exemplo, é completamente o contrário disso, né? É você receber Uhum. o quanto os outros querem para você fazer uma consulta que provavelmente não é a consulta dos sonhos, que não vai fidelizar ninguém, que vai ajudar Uhum. muito pouco as pessoas, né? Que você vai sair frustrada porque não era aquilo que você queria fazer, não era aquilo que você queria entregar e vai ganhar mal por É. isso. Qual é É. o sentido? Aí vem uma pessoa e fala assim para mim: "Ah, mas já que se eu não atender, vai ter alguém que vai atender no meu lugar. Eu não atendo convênio, mas tem outras pessoas fazendo." Eu falo: "Olha, o trabalho dessa pessoa vai ser o mesmo que você está tendo agora. Ela entrou Uhum. e rapidamente ela vai ter um trabalhão para conseguir sair daquilo. Porque depois para sair daquilo também é difícil, porque a sua mentalidade é o seguinte: olha, eu estou ganhando pouco com essa torneira que está gotejando. Se eu fechar a Uhum. torneira, eu vou ganhar menos ainda, eu vou ganhar zero. Tá Uhum. entendendo? E aí você não Sim. consegue sair Aí o daquilo. sentimento de perda, né? De tipo, como eu vou Aham. deixar isso? E se aqui tá ruim, imagine fora, pior ainda, né? É, E tem a ver com a tal da vozinha que vai ficar lá na sua cabeça. claro, e que é totalmente o contrário da mentalidade próspera. A mentalidade próspera, ela não Uhum. te permite de você trabalhar por pouco. Por quê? Uhum. Porque você vai ser a primeira pessoa frustrada com isso. Você vai ganhar um salário, mas você vai trabalhar sabendo que você está ganhando menos do que você merece. Uhum. Muito Às menos do que vezes você tendo que merece. fazer um tempo de consulta que nem é o tempo que você gostaria, porque tem muitas pessoas
muitas pessoas, muitos convênios que determinam o tempo da sua consulta. E, tipo, sei lá, meu primeiro atendimento, 1h30 vai. A forma como eu ensino na formação em coaching nutricional infantil, eu não vejo o pessoal fazendo menos de 1 hora no atendimento, por aplicar técnica, ferramenta, fazer a parte da nutrição e tudo mais. Então, como isso se enquadra, às vezes, dentro de 20 minutos, 30 minutos de atendimento? Nunca. E, ao meu ver, para mim, sucesso é ajudar a família a chegar a um objetivo, né? Um dos sucessos é esse. Então, quando eu consigo fazê-los alcançar o que eles vieram buscar, opa, estou tendo sucesso. Se a gente não tem nem tempo para isso, será que isso vai ser sucesso para você em algum momento, né? Então, eu acho que são questões delicadas, mas que precisam ser pensadas, porque elas Sim. vão, com o tempo, gerando frustração para o profissional. Sabe o que também ajuda, Carol? A gente perguntar para as pessoas o que elas consideram, o que elas acham que seja a dificuldade delas para encontrar esse sucesso. Eu até gostaria que as pessoas escrevessem aqui, se quiserem, né? Quem quiser, escrevessem aqui o que é que você considera hoje como sendo o seu principal obstáculo para o Que teu te sucesso. impede, né? Que te Isso impede, tá... porque você vai ver agora, Carol, se as pessoas escreverem, você vai ver que tem respostas também absurdamente diferentes. Assim como o sucesso é uma coisa diferente para as pessoas, o que impede elas de encontrar esse sucesso também são motivações totalmente diferentes. E aí, através dessas respostas, a gente pode ajudar, Sim. né? E tem vezes que também nem é tão consciente, né? Já que quando você vai perguntando, quando você tem a oportunidade de ali, sabe? Eu falo cavucando o terreno, você vai Sim. vendo que existem questões até mais profundas, de crenças bem mais internas. A gente começou falando aí do dinheiro e tudo mais, eu vi que a Dani passou por aqui, a Dani Cohen, que é a minha mentora financeira. Até tem uma live dela comigo no meu perfil, a Beth e tudo mais, ela também dá aula para as minhas alunas, mas eu lembro que nessa live a gente falou sobre isso do dinheiro. Depois teve uma pessoa, e a Daniela pegou e falou até uma coisa assim que foi engraçada. Ela falou assim: olha, se você acha que você, né, deve ganhar pouco, que você deve cobrar menos, você está em pecado. Porque o que acontece? A gente deveria ser sempre próspero, porque poderíamos ajudar mais pessoas, não é verdade? E aí teve uma Nutri que foi falar comigo depois, ali em off, ela falou assim: Carol, eu fiquei pensando de onde eu tirei essa ideia que eu tinha que cobrar pouco, né, no meu atendimento, sempre me desvalorizando. E eu lembrei que uma vez, quando eu era criança, eu escutei, né, uma conversa sobre essa questão financeira e aquilo marcou tanto em mim que depois de lá, na minha cabeça sempre ficou que eu preciso trabalhar muito, mas sem cobrar muito, porque senão eu vou ser exploradora, porque senão não tá certo. Então também, às vezes, é um exercício de autoconhecimento, que é o desenvolvimento da pessoa para poder chegar no sucesso. Com certeza. Olha, o sucesso é você se desenvolver no que você precisa. Então, olha, a gente tem aqui uma Nutri que está falando assim, a Nutri Ellen Carva. Não me sinto segura, capaz, né? E aí, qual é a pergunta que você tem que fazer para si mesma, né? Ao invés de você perguntar, achar que você não é capaz, né? Se pergunte como eu faço para ser capaz. Porque a partir do momento que você muda o foco de tipo, eu sou isso, ou e se pensarem de mim aquilo, e se isso acontecer, você muda a pergunta para como eu faço para tal coisa acontecer. Então, eu queria saber, da Nutri Ellen Carva que colocou aqui, não me sinto segura, não me sinto capaz, o que você faria, o que você acha, como você se sentiria segura? Fazendo o quê, exatamente? Porque, olha só, quando você faz essa pergunta, o seu cérebro começa já a pensar em solução, não em medo, né? Então, se sentir segura, se sentir capaz para você é fazer um curso? É estudar um estudo científico por semana? É você fazer um curso de desenvolvimento pessoal? O que que é? A Amanda Nutri colocou assim, medo de errar, né? Como eu faço para diminuir o meu medo de errar? Será que não pode ser você, em primeiro perguntar, né? Errar no quê?
Uhum. Errar em que exatamente, Amanda? Em que exatamente? Né? E às vezes é Aqui engraçado que aí a gente vai pegando sabotadores, isso me lembra bastante quando, né? é pura é, insegurança, olha. sim, sim, quando a gente pega, que são os sabotadores e tipo, pensem mesmo, como vocês reproduzem isso em outros momentos da vida, porque a gente não é profissional e pessoa, a gente é a mesma coisa, né? A gente só assume papéis diferentes em determinados momentos. Então, muitas vezes a gente tem medo de errar no dia a dia, nas coisas que a gente faz. Aí tem medo de errar na criação do filho, tem medo de errar na hora que vai aprender a dirigir, tem medo de errar, sei lá, a receita que vai fazer. O errar, às vezes, tá em várias outras coisas. E como eu posso ter menos medo? Ou como eu me precavejo para errar menos, talvez, né? Se esse medo de errar está presente, opa, então, o que eu preciso fazer para errar menos? Né? Exato. Quão ruim é errar também, eis o ponto. Né? O que de pior pode acontecer se você errar? Porque às vezes na hora que a gente faz essa pergunta, eu gosto muito dela, o que de pior pode acontecer se você errar? O que de pior pode acontecer se você, sei lá, fazer um vídeo e alguém fazer um comentário ruim? O que de pior pode acontecer? Na hora que a gente pensa que não é tão ruim assim, a gente até se abre para fazer mais vezes, né? Sim. E olha só, olha a Pri se Nutri. A Pri se Nutri está focando nos 10% em vez de focar nos 90%. Olha lá. Pediatras fazendo o nosso papel. Esquece, tira o foco disso. Faz você o seu papel enquanto nutricionista e esquece de pediatra E fazendo seu ponto. papel. Não é, Uhum. não é, não é. Você não estudou para isso. A tua competência é fazer um bom trabalho e não olhar para o pediatra fazendo o nosso papel. Então, assim, imagina, Pri, você pensar que a tua limitação são os pediatras fazendo o nosso papel. Você não tem É tipo controle você nenhum disso. colocar o controle na mão do outro, completamente. Então, assim, não. O que você faz para desempenhar, como você faz para desempenhar o seu papel no melhor, nas melhores, da melhor forma possível? Essa é a pergunta que você tem que se responder. Esquecer E completamente do ponto. pediatra. Imagina se eu for pensar no obstetra que fica querendo dar suplementação para minha paciente. Nem lembro que ele existe. Ó, a, a Amanda Só sigo, colocou, né? a Amanda colocou insegurança de não fazer um bom trabalho. Vamos virar a pergunta de novo, Amanda. O que é para você fazer um bom trabalho? Pega, escreve isso agora aí no seu caderninho. O que é fazer um bom trabalho? O meu bom trabalho. Escreve o que é para você fazer um bom trabalho e depois se pergunte se você realmente está fazendo ele ou não. Porque eu tenho certeza que você vai falar, não, não, eu estou fazendo sim um bom trabalho. Tá entendendo? Né? Uhum. Olha Muitas vezes o medo ele nem é uma coisa que existe de verdade, né? É uma coisa que, tipo, tá mais na nossa cabeça, são mais diálogos internos do que é o que acontece de verdade. exatamente. Aí tem a origem materna, minha aluna que está aqui, maravilhosa. A gente tem uma história até parecida porque ela estava aqui em Portugal, depois acabou voltando para o Brasil. Passar conhecimento com autoridade. Olha só, conhecimento é uma coisa, autoridade é outra. Tira as duas coisas da mesma frase. Né? Autoridade, conhecimento você precisa dele para ter resultado. E resultado te dá autoridade naquilo que você faz. Uhum. Né? Talvez você ter pensado assim, passar conhecimento com assertividade, com postura, né, com segurança, digamos assim. Uhum. Você tem tudo isso, querida. Você tem tudo isso. Você não precisa. Você, a gente sempre precisa de mais, na verdade, mas nesse momento você tem tudo o que você precisa para passar o seu conhecimento. Você vai conectar com as pessoas que tiverem que conectar com você. Só vai. Uhum. Até porque o conhecimento não vai parar. E assim, eu acho que isso do conhecimento, essa insegurança relacionada ao conhecimento, uma coisa que eu sempre falo aqui, né, para as meninas, para e pensa, quanto mais sobre nutrição o teu paciente sabe? Quanto mais sobre nutrição as Exato. pessoas das suas redes sociais sabem? Porque é assim, por mais que você aí na sua cabeça tenha um diálogo com você falando que você não sabe o suficiente, as pessoas sabem menos.
porque elas não cursaram 4, 5 anos de graduação, mais os cursos, os livros, os artigos, a pós, sei lá. Elas não fizeram tudo isso quanto você. Então, às vezes também a gente se pega nessa, né? De tipo, a gente quer saber mais, mas esquece que as pessoas precisam do básico, às vezes, Do gente. Às vezes as pessoas não básico, sabem o mínimo. Então, do não é. básico. Eu E olha, eu concordo vou com te falar você, uma só vai. coisa. Vou te falar, Carol, um erro muito que nutricionista comete é justamente achar isso, achar que não falar, achar que tá todo mundo sabendo aquilo que a gente sabe. As pessoas não sabem o básico. Eu até fiz um desafio com o pessoal que estava na minha live na semana passada e falando para as pessoas assim: eu quero que você, nutricionista materno-infantil, fale de diabetes gestacional toda semana. É um erro não falar de diabetes gestacional toda semana. Você acha que as pessoas já sabem, você acha que o assunto está batido, enquanto isso, todos os dias tem mulheres tendo diagnóstico de diabetes gestacional e não estão vendo o seu conteúdo. Todos os dias. Tipo, é o básico para uma nutricionista que Para o atende profissional, gestante, né? Para o né? profissional. Para o profissional, exato. Né? Olha só, várias meninas falando aqui, fazendo elogios e tudo, super agradeço. Olha, embaixo a Pri falou, realmente não tinha pensado nisso. E aí embaixo a Arce Nutri já trouxe uma solução ao problema, né? Traz o pediatra para parceria, né? Olha aí, tem que usar da criatividade, porque é isso mesmo, né? Você ser problem solving, que é uma outra competência que a gente tem que desenvolver, né? A vida vem com uma dificuldade, com uma limitação, você volta com 3 soluções. Você só É olha o para tal do limão faça limonada. Exato. Você só olha para as tuas limitações trazendo soluções. Para tudo que você perguntar, e se fulano não gostar? E se não ficar bom? E se qualquer coisa, muda a pergunta para como eu faço para, diante de qualquer problema. Seu cérebro já começa a imediatamente pensar na solução. Porque é como eu faço para. É outro tipo é outra É outro via diálogo, né? metabólica. É outra via metabólica do cérebro, tá entendendo? Vai por outro sinal. É maravilhoso. Sim, a gente usa muito isso mesmo eu acho que em comunicação com as famílias, né? Eu sempre gosto de fazer esses links entre o que vale pra gente, mas também vale pra família. Imagina, a família chega lá falando, não, eu já tentei de tudo, né? Já fui várias nutris, não é possível, não dá certo com meu filho, é tudo na dificuldade. Como é que você Sim. pode desviar esse pensamento e ajudar eles a verem que existem E outras soluções? Então, a mesma coisa. Se eu quero, eu falo muito disso assim no coaching nutricional infantil, porque eu acredito que se você quer desenvolver o outro, não dá para não te desenvolver. Não tem como. Então, como é que a gente quer fazer as crianças terem alguns resultados, as gestantes, enfim, como você quer fazer o teu paciente ter algum resultado, se desenvolver, melhorar, criar novos hábitos, ter novas ações, mudar realmente aquilo que ele precisa modificar, sendo que você fica dizendo que você não consegue, que não é possível, que eu não sei o exato. suficiente, porque, gente, o nosso entorno também é reflexo. Então, se eu não me desenvolvo, também é bem difícil eu conseguir desenvolver as pessoas com as quais eu me Exatamente. conecto, né? Esse é um ótimo raciocínio, né? Porque você veja, até para você tratar um problema, uma limitação aí da casa, né? A sua paciente, né? Você, eu digo assim, a mãe, o pai. Você precisa ter essa mentalidade de solução, uma mentalidade que foca na prosperidade, né? Na solução do problema, né? E você traz muito isso, né? Você ajuda esses pais a olharem pela outra via, né? Não Sim. foca nisso aqui, foca nisso daqui, né? É todo um trabalho de psicologia, né? E é exatamente isso. Quando você pega, que você vai estudar, você falou ali da questão do cérebro, quando a gente vai estudar o cérebro humano, nós criamos normalmente vias sinápticas que elas são certeiras. A gente sempre vai fazer aquilo que é uma. Quando eu comecei a estudar isso, foi até tão engraçado, Jaque, que eu lembro, eu morava perto de um restaurante e eu quase não ia nele, assim.
Aí teve uma semana que eu acho que eu fiquei sem fogão em casa, sei lá, por que que eu precisei ir comer nele alguns dias? E aí eu me sentei, era um restaurante, sei lá, com umas 200 mesas, um restaurante muito grande. Eu me sentei todos os dias na mesma mesa, assim, uns 3, 4 dias seguidos. E aí eu lembro que no quinto dia eu tava indo em direção à mesma mesa e eu falei, mas meu Deus, eu nunca venho nesse restaurante, pra que sentar sempre nessa mesma mesa? É o teu cérebro indo pelo caminho mais fácil. Simplesmente É, pensando. É igual quando você acorda e vai escovar os dentes, né? Então, qual é o ponto? Se você pensa sempre, eu não consigo, eu não posso, né? Eu sei lá que pensamentos você tem, você vai condicionando o seu cérebro a ir por aquele caminho. Ah, eu não sei, é difícil. Mas quando você fala para ele, e como pode ser fácil? Aí aquela via que está indo, né, naquela linha que já está muito difícil, ela fala, opa, como pode ser fácil? Peraí, tem que ir para outro lugar, que não é essa continuação. Peraí que eu tenho que pensar outra coisa agora. Então, como pode ser mais fácil? Como eu posso conseguir, né? Quem consegue? Todas essas perguntas, elas vão ajudando a gente a criar novos caminhos. E assim, você pode olhar por um lado ou por outro. Dá trabalho do mesmo jeito. O ponto é qual lado você quer, né? Qual lado você quer olhar. exatamente. Exatamente, dá trabalho. E assim, o sucesso é uma coisa que dá trabalho, né? Uhum. Dá Todo trabalho. mundo quer, né? Mas dá trabalho para chegar. É, dá trabalho, sabe? Porque sabe qual que é o maior trabalho? Talvez esse também seja um foco errado das pessoas, achar que tem muita coisa para fazer, quando na verdade todo o maior trabalho, o principal trabalho é aquele trabalho que a gente faz aqui dentro, na nossa mentalidade, dentro de nós, né? Ou seja, é você entender exatamente o que você quer fazer, aonde você quer Uhum. chegar, são todas as respostas que você tira de dentro de você mesma, né? Quem eu quero atender exatamente? O que que eu mais gosto de fazer? O que que eu quero fazer nesse mês? O que que eu quero alcançar nesse ano ainda? Ou Uhum. seja, eu coloco prioridades. Dentro desses objetivos, que são as minhas prioridades, eu traço metas. O que que eu preciso para chegar nisso, né? Então, esse é o trabalho que você tem. É um trabalho muito mental e um trabalho muito interno também, de você. Uhum. O que que eu preciso para fazer isso? Eu preciso disso, disso e disso. Quando eu vou fazer isso? Nesse dia, nesse dia, nesse dia. E como eu vou fazer isso se eu tenho tais e tais limitações? Ah, eu vou trabalhar minha limitação fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo outro. Entendeu? Então, Uhum. tudo isso é trabalho. Sim. E o sucesso dá trabalho, você alcançar tudo isso dá trabalho, né? Uhum. Mas uma coisa que eu divido com vocês e digo que é certo é que quando meu marido até fala para mim, você é a medrosa mais corajosa que eu conheço. Ele sempre me falou isso, e é verdade. Eu sempre tive medo, mas eu sempre fui lá e fiz alguma coisa, mesmo que Uhum. pouquinho, né? Agora eu tô com outro projeto muito interessante também, que ainda tô em off completamente, e eu tenho medo. Todo mundo tem Uhum. medo, todo mundo tem dificuldade. E o meu marido virou para mim e falou assim: crescer dói, né? É. E é isso, crescer dói, fazer curso dói, fazer live dói, é, Uhum. Tá acordada investimento essa hora, né, Jaque? dói menos, dói, Vai ver. dói menos. Então, assim, tudo dói, mas Uhum. dá o primeiro passo, porque o segundo vai ficar mais fácil, o terceiro mais fácil ainda, o quarto vai. Quando Uhum. você vê, você tá no fluxo, você tá no Uhum. fluxo. Foca, não foca nos 10%, foca nos 90%. Vou falar uma coisa, essa coisa de 10%, 90% é uma coisa também total de foco. Que eu aprendi, na verdade, uma vez que uma pessoa falou assim para mim: olha, quando você estiver dando a palestra, ou quando você estiver fazendo aula numa live, um Zoom, qualquer coisa, você vai olhar e vai focar em estar olhando sempre para aquela pessoa que está super animada junto com você. A pessoa que está na plateia, que quando você olha para ela, ela tá assim, tipo, concordando, tá gostando. Tipo, você não vai ficar olhando para aquela pessoa que está olhando no celular, ou que está meio viajando, ou que está dormindo. Isso é justamente você focar no lugar certo e não nas pessoas erradas.
Então, tudo que você for fazer, principalmente quando você for se mostrar na internet, mostrar, não se mostrar, né? Mostrar o seu trabalho na internet, foca nos 90% que estão gostando, foca nas pessoas que estão no fluxo, no mesmo fluxo que você, que está se conectando, que está falando. Com quem que a gente vai se conectar aqui? Aliás, todas as pessoas que estão aqui hoje, né? As queridas Nutris que estão aqui assistindo, são pessoas que se conectam com o quê? Com alguma coisa que vai fazer elas crescerem, a pensar de uma maneira diferente. Então, sucesso é isso. Sucesso é você trabalhar, não ter medo, dar o primeiro passo, que os próximos ficam bem mais fáceis. É você focar nas coisas certas, nas energias positivas, porque energia é tudo, entendeu? E mais especificamente na área materno-infantil, que é uma coisa que eu não queria ir embora sem falar, é você também, além de todo o conhecimento que você tem, que é um conhecimento técnico, é você procurar os conhecimentos transversais, que eu chamo, né? Então, eu falo disso no último módulo da minha mentoria, que fala de tudo que eu acho importante nutricionistas da área materno-infantil conhecerem para ter um atendimento de maior empatia, para ter um atendimento onde você está entendendo efetivamente a dificuldade, o problema do teu público. Porque por muitos desses problemas você não passou. Tá? Então, por exemplo, puxando aqui para você, Carol, que, né, trabalha com criança, uma pessoa que trabalha com criança, eu acho impensável a pessoa trabalhar com criança e não entender ou não se ter curiosidade minimamente por educação infantil. Por conhecer como uma criança aprende melhor. De que forma? Entende? Então, você pode ter todas as ferramentas do planeta. Se você estiver se comunicando com ela de uma maneira atravessada, errada, ela não vai aprender. Total. Entende? Então, trabalhar com criança é você conhecer um pouco da mentalidade, do desenvolvimento neurológico. Né? A gente sempre volta nessa discussão aqui, vira e mexe, porque de vez em quando tem as ferramentas, né, que eu libero aqui e tudo mais. A gente vai ter workshop semana que vem, tem uma ferramenta que eu dou. E o pessoal pergunta, mas Carol, você não vende as ferramentas separadas, né? Não dá para comprar só as ferramentas de coaching nutricional infantil? Eu falo, não, porque se você não sabe o que você vai fazer com isso, não vai dar certo. Não é ferramenta, não é PDF que vai resolver sua vida, minha gente. Não é um PDF, sabe? Um material, uma lâmina, não é isso. Eles são materiais de apoio muito bons, mas quando você trabalha, não só com criança, mas aqui, né? Eu falo das crianças porque é aquilo que eu ensino. Quando a gente está com uma criança, você precisa entender do desenvolvimento, da faixa etária, entender como é que os pais lidam com essa criança, como é que é essa criança quando está em família, quando não está, qual que é a escola, né? E um tanto de coisas para você poder, de fato, ajudar, porque não é simplesmente as DRIs, não adianta. Eu falo que assim, até brinco muito com os pais. Engraçado que uma das poucas coisas que a criança pode fazer, né, pode definir ela não comer, porque se ela fechar a boca, assim, não abrir, ou se você enfiar lá dentro goela abaixo, ela vomita, essa é uma das poucas coisas que ela vai conseguir fazer, assim, sem ninguém de fora envolver. Então, meu filho, você vai ter que aprender como essa criança aprende, como ela se envolve, como ela se interessa. Exato. Se você não souber estimular isso, não tem avanço, não tem avanço. Pois é. Não é tanto o material, né? A estrutura. É também, porque o material é suporte, mas é o raciocínio. Isso, suporte. Né? É o raciocínio. Se você entrar, você vai aprender o quê? O raciocínio que a Carol vai te ensinar. Né? E além do raciocínio, olha só que legal, ela vai te dar também todo o suporte, que é o material. Então é isso. Então eu acho que os conhecimentos transversais, eles também são importantes. Quando eu falo por exemplo, de mulher na pré-concepção, mulher na gestação, eu estou falando também do quê? Estou falando de você aprender sobre parentalidade, você aprender sobre maternidade compulsória,
sobre parto, sobre psiquismo fetal, sobre aprender, eu digo assim, leitura, gente, ser curiosa, entender sobre todo o ambiente, o universo. Por quê? Porque essa pessoa pode ter passado por uma dificuldade na gestação, ela pode ter perdido um filho, ela pode ter tido um parto difícil, ela pode ter tido várias coisas das quais você está completamente alheia. Você não conhece porque você não passou e você também não leu sobre aquilo. Entende? Então, eu acho muito importante, quando a gente fala de humanizar o atendimento, significa literalmente você olhar para o humano e para todas as questões que envolvem, que podem ter envolvido ou estão envolvendo essas pessoas, né? Então, no caso da gestação da mulher tentante, perdas gestacionais, psiquismo fetal, uma série eu gosto muito de ver documentário também sobre parto, sobre gestação, sobre bebês, sobre uma série de coisas. E eu acho que isso é muito importante, porque isso dá um conhecimento que os estudos científicos não vão te dar. A faculdade, menos ainda, né? E a gente não pode ficar só com aquilo que a gente sabe na nossa bolha. A gente tem que passar por outras experiências, nem que seja pela experiência da leitura. Concordo. Porque, puxando aqui para o sucesso, não dá para você chegar nesse sucesso se você se limita a um conhecimento, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Ao se limitar, mesmo na nutrição, quando você se limita a saber só de nutrição, só de macro, micronutriente, prescrição, dietoterapia, patologia, quando você fica só nisso, que é muita coisa já, mas quando você fica só nisso, você está deixando de considerar aquele humano na sua frente, seja um pequenininho, seja um grande, né? Mas você desconsidera o todo, porque no fim das contas, quem come é aquele ser humano. E aquele ser humano tem muita coisa envolvida por ali que a vida dele não é só comida, não é só alimento. Exatamente. Entender sobre isso é importante. Né? E assim, Carol, o conhecimento técnico não é diferencial, né? Tipo, você tem que saber. É obrigação. É obrigação. Se você não sabe, você não tem nem que querer sucesso, você não tem nem que atender, né? Agora, imagina quando você é uma profissional maravilhosa, de um conhecimento profundo, né? Se atualiza sempre, mas além de tudo, você é humana a ponto de entender tantas outras questões e problemáticas que envolvem o público que você atende. É outro olhar. É outro olhar que você tem para essas pessoas. Entende? E então, isso até provoca mais fidelização, né, Jaque? Com certeza absoluta. Porque em que nutri você quer ir? Naquela que só fica falando que você pode ou não pode comer? Ou naquela que bate um papo com você? Mas já ouviu sobre... Já falou com o marido sobre o parto que você vai ter? Você já pensou nisso? E aí, como é que... Gente, você fala, poxa, mas vim aqui para falar de comida, ela tá conversando comigo sobre o parto. Nossa, que nutricionista diferente. Aquilo faz parte, né? Faz parte. Mesma coisa criança. Às vezes eu preciso ir me informar dos desenhos animados novos que tem, porque, tipo, pra mim, eu não tenho filho, então eu não sei quais são os desenhos que vão sair. Mas eu preciso estudar sobre os novos desenhos para poder entrar um pouco no universo da criança, para poder conversar um pouco com ela, entender como que eu vou, sabe, acessar. E aí a mãe fala, nossa, mas você sabe desses desenhos? Fiquei sabendo pelo teu filho. E faz parte. Isso não é nutrição em si, né? Mas no fim das contas vai fazer com que você consiga muito mais resultado com aquela família. Com certeza. Eu costumo dizer que é a nutrição da alma, né? Nutre de uma outra forma, né? Nutre o nosso paciente, entender que ele perceber que a gente olha para ele e sabe do que ele está falando. Isso nutre, sabe o quê? Nutre a nossa relação. Isso te dá uma muito mais facilidade de fidelizar um cliente que você nem imagina. Por quê? Porque você se conectou com ele, você soube ouvir, você soube falar, e eu acho que depois que... Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu acho que a curiosidade... Há muitos anos já eu falo isso e eu falo muito para as minhas alunas, que a curiosidade é uma das melhores coisas da vida.
É você ir lá e futricar no teu assunto mesmo, né? Eu acho que foi a curiosidade que me ajudou na fidelização, principalmente na fidelização, porque fidelizar cliente, minha gente, não é ação de pós-atendimento. A gente tem que parar com isso. Eu sei que muita gente fala isso, mas não é. Se você não se conectou com a pessoa durante o atendimento, se você não fidelizou ela durante o processo, não adianta. Você pode mandar um buquê de flores na casa dela depois, pode dar desconto de consulta, que é o ó do Borogodó, você pode fazer o que você quiser. Não vai fidelizar. A fidelização acontece durante o processo. Depois, no pós-atendimento, tudo que você faz são estratégias, obviamente, para a pessoa se lembrar de você, para a pessoa entender que ela precisa. São outras coisas, são importantes, fazem parte do processo, mas não é fidelização. Fidelização é o tete a tete, entendeu? É o que você conseguiu passar, o que você conseguiu transformar. É transformação que fideliza a tua paciente. Tá? E se você não tem essa mentalidade próspera, se você não foca na energia positiva, se você não tem a técnica, se você não tem tudo isso junto, não fideliza. É toda uma construção. Mas os pontinhos não estão se ligando no final, né? Exatamente, mas toda ela começa com você acreditando em você, tendo confiança, né? Não pensar que, tô insegura, não sei o que eu sei, tenho medo de não saber o bastante. Muda a pergunta. Como eu sei o bastante? Como eu faço para saber o bastante? Muda a pergunta. Né? E aí vai. Já que eu adorei esse bate-papo, meu flor. Gente, teve alguém que falou aqui, parece que eu tô na sala de vocês batendo um papo. Me senti assim também. Não, achei fofo, até mandei um coração. E A ideia é essa mesmo, sabe? Que vocês se sintam assim. Acho que tanto a Jaque faz várias lives para Nutris lá no perfil dela. Depois sigam, eu vou deixar salvo aqui o perfil da Jaque também, para vocês conhecerem. Aqui também a gente tem várias lives na Atitude de Nutrição e eu acho que essa ideia a gente compartilha, que é entender, gente, que é como se a gente estivesse batendo realmente um bate-papo na sala, né? Tomando chá, café, enfim, o que cada um quiser beber. Mas o ponto é, saibam que aqui, sabe, gente, eu acho que o ponto é vocês entenderem que existe como ter relações positivas com outras nutricionistas. Quando vocês sentem isso, e eu conheço o perfil da Jaque e tudo mais, eu sei que é igual também, é porque a gente quer favorecer a profissão, a gente quer ver vocês crescendo, né? Quando todo mundo cresce, quando vocês se desenvolvem, quando vocês querem ter sucesso, tipo, a gente cresce do lado de cá também. Então busquem por isso, busquem se desenvolver, definam o que é sucesso para você, retoma essa live aqui depois, anota tudo de novo que você quiser para ir pondo em ação, mas o ponto é, se movimente, eu acho que isso é necessário para o sucesso, se desenvolva sempre, busque o que é que você precisa para se desenvolver, não pare de estudar, isso não vai acabar. Tenta lhe informar se você achou que ia, mas não vai acabar. Na área da e saúde busca ajuda, né? Eu acho que Sim. é buscar ajuda para aquilo que se precisa. Buscar ajuda, sim, com certeza. A Andréia falou que adivinho que ela ia na sala. Que o quê? A Andréia, eu falei, cada um bebe o que quiser. A Andréia colocou assim, eu ia adivinho, Carolzinha. Pois é. Tem chá então, e tem café. A coisa boa Sejam sempre bem-vindas. Sim, a coisa boa para elas é que elas podem beber e petiscar e a gente não, a gente só pode falar. Só na água no máximo. Não, gente, olha isso aqui, a Luana Borges falando. Gente, já que me ensinou mais que a faculdade. Pensa se isso não é uma felicidade. Para ir pro print, né, Jaque? Para ir pro print. Exato. Prepara o print. A Lu é uma querida. Obrigada. A Lu é uma querida. Fico muito feliz de ajudar. Eu sei que você também. É que, assim, pode parecer clichêzão, né? Mas a grande verdade é que o nosso trabalho faz muito sentido quando a gente ajuda as pessoas, né? Porque, tipo, se você faz sozinha, não faz para ninguém, né? E aí? Né? Que faz muito sentido. Faz sentido a galera crescer todo mundo junto e a gente trazer... Carol, eu tinha tanta insegurança no começo. Eu passei muitos anos, assim, com dificuldade de atender, de conseguir fazer as coisas, achava que eu não sabia o bastante. Tudo isso que as meninas falavam, eu achava também. Até que, pum, mudou a chavinha.
Mudou. Quando você começa a trabalhar com o que você tem, aquela frase de Instagram que sempre passa, né? Uhum. Comece com o que você tem, aonde você está, não sei o quê. Isso é verdade, gente. É Isso é clichê, verdade. mas dá certo. É Sim, é tão clichê clichê. quanto levar é assim, é tão clichê quanto levar a criança para a cozinha, para cozinhar com a mãe e isso ajudar ela a se aproximar dos alimentos, entendeu? É tão clichê quanto Aham. isso. Mas dá certo. Mas dá certo, exatamente, dá certo. É o simples que a gente não faz. Então, para a gente fechar, eu vou convidar todas as meninas que estão aqui hoje para pensar qual que é o simples que você não está fazendo. Ó, que perguntão pra vocês dormirem com essa, É, hein? para dormir com essa. Qual que é o simples que você não está fazendo? Ou então, ao contrário, Carol. Ao contrário, Uhum. o que é que você está deixando de fazer? Porque eu escrevi um post sobre isso. Meu, desculpa fazer o merchan do meu post aqui, mas, gente, depois que Faça, vocês faça. terminarem a live e ver o workshop da Carol e tudo mais, vai lá no meu Insta e vê um post que eu fiz sobre procrastinação, as 4 causas maiores de procrastinação. Lá eu falo de uma dessas, que é o que é que você fica fazendo sempre, que são os urgentes, e que você nunca coloca aquele teu projeto que você quer e pode colocar em prática agora, você não faz ele porque ele te dá um pouco mais de trabalho. Nosso cérebro é Nunca é no que é o preguiçoso. importante, né? Vai pro É. urgente primeiro. E que às vezes é esse projeto aí que você está postergando, que pode ser começar a atender, que pode ser marcar a data do seu workshop, que pode ser botar online aquele teu curso, whatever. O que Uhum. é que você precisa fazer que de repente vai mudar a sua vida que você ainda não fez? Fica só fazendo o urgente. O nosso cérebro é muito preguiçoso. Quando ele sabe que ele tem que fazer alguma coisa, que tem que pensar, que tem que se esforçar, ele fica fazendo você postergar a coisa e você fica só fazendo o urgente. Ou às vezes nem urgente, né? A gente teve uma aula semana passada, e aí uma das minhas alunas falou assim, não, Carol, mas não é nem que é urgente, é assim, às vezes para não ir fazer o que eu sei que eu deveria fazer, tipo, eu arrumo gaveta, vou arrumar gaveta em casa. Ai, que Porque, delícia! sabe, aquele negócio de ficar para depois, fica para depois. Então, eu acredito que é o compromisso consigo mesma, né? Ninguém, gente, ninguém, e assim, você faça, tipo, um curso, você faça, sei lá, leia livros, você faça mentoria, você faça imersão, não importa o que você fizer. Ninguém vai te dar os seus resultados. As pessoas vão apontar caminhos, vão te ensinar como fazer. É só você. Você é a única responsável. Você é a única responsável por isso. Né? Você pode levantar a mão e pedir ajuda para quem está ali com você no processo. Mas a responsável é você. Então, a gente também precisa, acho que, desenvolvendo essa maturidade para chegar onde a gente quer, né? Porque, no fim das contas, é pela gente mesmo. Eu acho que esse é um ponto, assim, que fica sempre presente para mim. Qual é a minha responsabilidade comigo? Qual é a minha Sim. responsabilidade com o que eu estou construindo? Sim. Qual é a sua responsabilidade no seu sucesso e qual é a sua responsabilidade naquilo que você ainda não alcançou? Exatamente. Né? Mulherada, muito obrigada por hoje. Obrigada por quem ficou aí nesse bate-papo. Vou tentar deixar essa live salva sempre no Instagram. Eu fico tensa quando eu desligo lá. Ele vai deixar salvo ou não? Eu vou torcer muito pra essa ficar, que o bate-papo foi maravilhoso. Vou deixar o perfil da Jaque salvo aqui embaixo também para vocês conhecerem lá mais, poderem Ah, segui-la. Fica meu convite para vocês estarem nas outras lives, todos os dias às 19 horas. A gente está tendo lives com vários temas. Amanhã aqui vem a Raquel, a gente vai fazer uma live sobre alergia alimentar. E semana que vem temos o workshop Descomplicando Atendimento Infantil. Fica meu convite também para quem ainda não se inscreveu, 100% online gratuito. E eu acredito que, assim, de tudo que eu queria abordar, eu tinha falado pra Jaque, nossa, tem tanto papo pra essa live, tem tanto papo pra essa live que eu nem sei por onde a gente começa, viu? Tantos pontos que levam pro sucesso. Eu acho que, assim, daquilo que é o fundamental é você sair daqui e definir qual vai ser esse simples que você não está fazendo, que a Jaque falou, né? Qual é a ação que você tem que tomar. Então, que vocês também transformem esse bate-papo em
um movimento rumo ao sucesso de vocês, que é o sucesso que vocês merecem. Eu acho que é isso que eu queria com essa live, assim. Maravilhoso. Olha, eu queria agradecer você, Carol, em primeiro lugar, pelo convite, pelo papo. Agradecer a todas as minhas alunas que me mandaram beijos aqui e tudo mais. Beijo para vocês todas também. E quero te desejar também muito sucesso no seu workshop, nos seus cursos e tudo mais, porque eu reconheço que é um trabalho muito específico e maravilhoso. E é um trabalho que a pessoa, quando ela vai trabalhar com criança, ela precisa saber, ela precisa pegar na mão de quem conhece, de quem já fez, de quem já teve resultado, porque se você quer um corta-caminho para o sucesso, o único corta-caminho é quando você tem uma pessoa que pode te ajudar. Isso sim é um corta-caminho para o sucesso. Então, assim, te desejo muito sucesso nos cursos e também para as nutris que entrarem a fazer os seus cursos, desejo muito sucesso também, tá bom? Muito obrigada, Jaque. Sucesso para todas nós. E ó, beijão em você aí em Portugal, beijão para todo mundo que estava por aí. A gente se vê em outras lives. Espero que a gente tenha, que agora que a gente fez uma vez, a gente tenha outras oportunidades também de bater papo sobre outros assuntos para agregar. Tá bom, é só convidar. Beijo. Pode deixar. Tchau, tchau. Tchau.